Bom, conforme combinamos a noite passada, vamos fazer da nossa antífona, nossa oração inicial. Eu vou cantar uma vez e depois vocês repetem. Okay? Veni Domine, visitare nos in pace. Ut letemur corem te, corde perfecto. Veni Domine, visitare nos in pace. Ut letemur corem te, corde perfecto. Muito lindo. Parabéns, pessoal. Vocês já sabem canto gregoriano. Que beleza. Então é sempre importante criar uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais a nossa tradição cristã e católica, mas se por um lado a prática da meditação cristã sugere, através do ensinamento essencial de John Main, sugere que nós não fiquemos pensando nessas questões que nós vamos conversar, porque afinal de contas estamos aqui escutando algumas fundamentações da prática, fundamentação teológica, espiritual, cultural dessa prática, para entendermos principalmente agora o quão católico e cristão isso é. Nós não vamos ficar pensando nisso durante a meditação. Então isso aqui agora é só para a nossa cultura, para o nosso conhecimento, para a gente abrir os horizontes um pouquinho mais a respeito de uma prática que é nossa também. Hoje podemos dizer que a prática da meditação não precisa ser patrimônio de nenhuma cultura, é o patrimônio da humanidade, né? Afinal de contas, nós estamos lidando com as questões mais importantes daquilo que nos define como ser humano, o nosso coração, os nossos pensamentos, a maneira como nós lidamos os nossos pensamentos, a maneira como nós nos expressamos, independente da cultura, né? É o que nos torna mais humanos. A prática da meditação é uma prática que nos torna mais humanos porque nós entramos em contato com esses dados delicados da nossa humanidade. Então nós não vamos ficar pensando nisso durante a prática da meditação, nós simplesmente nos entregamos nas mãos de Deus, né? Colocamos as nossas dificuldades, as nossas distrações nas mãos de Deus, silenciamos o nosso coração de tudo, absolutamente tudo, inclusive das coisas boas, e deixamos, quer dizer, preparamos a terra do nosso coração para que Deus possa fazer germinar a semente. Deus vai fazer chover, Deus vai saber com certeza o tempo em que não precisa chover, a seca, né? Tudo isso faz parte da linguagem espiritual de qualquer mestre do misticismo ou da espiritualidade cristã. Todos eles vão usar esse vocabulário, essas imagens, para falar sobre o que acontece dentro do nosso coração, né?
E a nossa tradição cristã de 2000 anos tem esses registros. Cada época tem um místico, um santo, uma santa, né? Uma pessoa que vai deixar registrado em linguagem atualizada, né? Esses mesmos movimentos. Então, por isso que é importante conhecer a nossa tradição, o que a nossa tradição cristã tem, o depósito da nossa fé. Por isso que, às vezes, eu vou me referir ao Catecismo da Igreja Católica, porque é assim, um resumo dessa tradição que colaborou ao longo de 2000 anos para a fundamentação dogmática da nossa fé. É um chão firme em que a gente possa pisar e se sentir um pouquinho mais seguro. Então, essa tradição também vem através da música, né? E a nossa tradição tem justamente aí o canto gregoriano, que há mais de 1000 anos nós estamos cantando a Sagrada Escritura. Embora não seja mais a nossa tradição musical, né? O canto gregoriano data do século oitavo, nono, décimo primeiro, antes do surgimento das notas musicais, imagine isso. Tudo já estava composto. E depois as notas musicais, a partir do século XII, que foi inventado por um monge beneditino. O monge beneditino inventa bastante coisa, não é só vinho, champanhe, bolo. Ele faz música também e dá o nome às notas musicais, né? No século XII, enfim. E aí nós podemos ver, através dessa tradição também milenar, que a nossa fonte, o nosso chão é a Sagrada Escritura. Então, a prática da meditação cristã está fundamentada na Sagrada Escritura. Claro que Jesus não está ensinando a meditação cristã. A meditação cristã é justamente um movimento recente aqui, proposta por Dom John Main, que foi um outro monge beneditino. Enfim, e nós estamos aqui conversando sobre uma tradução de uma prática espiritual feita por Dom John Main e atualizada aqui por Dom Lawrence Freeman e por nós aqui, né, as pessoas que continuamente atualizam aqui nos retiros da meditação cristã essa prática. Mas o mais importante é que a nossa fonte, em primeiro lugar, é a Sagrada Escritura. Como a gente sugeriu ontem, algumas atitudes da nossa parte podem facilitar, sedimentar um pouquinho o nosso clima de oração durante essas nossas conversas sobre o tema, né? Metanoia, que é conversão, mudança de mentalidade, renovação do nosso coração. E uma das sugestões, uma das atitudes que foram sugeridas aqui é justamente a gente prestar atenção em alguns detalhes dessa fundamentação que a gente vai conversar aqui. Alguns detalhes afetivos, em primeiro lugar, da nossa prática. Nós, na prática, quando nos sentamos, fechamos os olhos e colocamos nas mãos de Deus as nossas distrações, tentando fixar o nosso olhar direto para Cristo na palavra dele, Maranatha. Nós estamos lidando com, um método que nos ajuda a lidar com o processo ou as disposições, por assim dizer, instáveis do nosso interior, do nosso coração.
Então é por isso que esses detalhes afetivos, que eu estou chamando a atenção aqui, só aqui na nossa conversa, não é para ficar pensando isso durante a meditação, ou ficar procurando, ou ficar sentindo muito, não. Quando vier qualquer sentimento, ou qualquer manifestação, ou monção, na linguagem de Santo Inácio de Loyola, né? Santo Inácio de Loyola, quando vai fazer os exercícios espirituais, ele usa esse vocabulário, as monções interiores, né? Ou moções interiores, os movimentos, né? Então, qualquer tipo de movimentação afetiva, na hora da meditação, eu simplesmente vou abstrair para prestar atenção somente numa coisa. Maranatha. Quer dizer, não estou deixando de lado. Eu apenas estou educando para que essas monções interiores venham quando tiver que vir, claro, e eu vou lidar com elas. Eu vou saber, de alguma forma, e não me deixar levar por esses ventos interiores, né? O vento, a gente não sabe de onde que vem, não sabe para onde que vai, não é isso que fala a Sagrada Escritura? Então, o nosso coração também é assim. Durante a meditação, não é para fazer isso o tempo todo, porque não reagir aos nossos movimentos interiores o tempo todo, aí também já é estranho, não é adequado, tem alguma coisa errada. Mas durante um período só, o momento da meditação somente, é só um exercício, para que a gente possa tomar a rédea desses movimentos que às vezes tomam conta completamente do nosso comportamento, dos nossos humores, etc. É só um exercício. Não é um estilo de vida, não vou ficar o tempo todo meditando, não, é só um exercício. Com relação a... Porque nós estamos preocupados durante a meditação é com o clima. Porque nós estamos, na realidade, falando de um movimento afetivo. Nós vamos ver uma das nossas referências, que eu mencionei na noite passada, sobre o catecismo, particularmente no número 2709, que é justamente o 2709 seguintes, são os números do catecismo que tratam da oração contemplativa, que é justamente essa prática que nós estamos falando aqui. No catecismo não vai estar ensinando a meditação cristã, só vai estar conversando sobre o contexto em que a prática da meditação cristã cabe. Vai explicar o que acontece na realidade de acordo com a tradição de 2000 anos. Desde lá os padres, os monges do deserto, né? Até antes, inclusive, né? Porque nós vemos essas referências anteriores a Jesus Cristo. Olha o Salmo 130. O meu coração não é orgulhoso. Os Salmos, quase 600 anos antes de Cristo, algumas composições. Meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. A minha alma está tranquila como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Que é a imagem mais humana do que essa para descrever um estado de alma adequada? Não tem. É por isso que os detalhes afetivos dessa oração são muito importantes. É o que está acontecendo por trás. E como nós vamos, de alguma forma, tomar rédea disso, né? E nós sabemos que nossos pensamentos são fluidos. Nós não controlamos os nossos pensamentos. Não tem jeito de pensar. Tem gente que fala de meditação assim, é não pensar. Inclusive já vi até uma camiseta escrito assim: meditação não é o que você pensa.
É muito interessante, né? De fato, né? O jogo de palavras, né? Mas a questão é que os nossos pensamentos são muito delicados, muito difícil de controlar, quase impossível. Mas a prática da meditação nos dá um apoio. Não resolve o problema, mas é um apoio. E é um apoio momentâneo, que devagarzinho é que nem a água na pedra. Devagarzinho ela vai realmente... Precisa de tempo. A gente vai voltar nesse assunto falando um pouquinho mais sobre o processo de conversão, depois que nós virmos o vídeo que o Don Lawrence vai falar conosco. Ele gravou um vídeo para nós por ocasião do nosso retiro, né? Depois do vídeo dele, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse processo que se dá no nosso coração. Nós não estamos falando só de pensamentos, no sentido, tem um lugar, um locus do pensamento. Não, nós estamos falando de nós, corpo inteiro, coração, alma, espírito, intelecto, vontade, emoções. Não vamos fazer terapia de grupo, mas a gente vai conversar sobre o ser humano inteiro. E não é sozinho, nós aqui em conjunto. Então é muita coisa para dar conta. Se nós tivermos a intenção de dar conta disso tudo sozinhos, nós vamos falhar. Então é por isso que também nós temos ao lado dessa nossa oportunidade de conversarmos sobre essas questões, nós temos um trabalho misterioso que vem de Deus, que se chama graça. Então, ao lado de nós conversarmos, ao lado da nosso esforço de compreendermos e fundamentarmos tudo isso que a gente está experimentando aqui, nós contamos com um trabalho silencioso, misterioso de Deus, que é a força de Deus, que completa na vida de cada um de nós aquilo que vai faltar. Porque ninguém dá conta de tudo sozinho. Estou falando isso de maneira muito genérica. Né? Aos pouquinhos a gente vai destrinchar isso com mais detalhe, na medida em que tivermos tempo. Então, esse aspecto afetivo, nós vamos fundamentar esses aspectos afetivos com a Sagrada Escritura, porque é a nossa fonte. E ele é importante porque nós vamos poder ver que parece não haver outro caminho mais saudável para que a gente possa crescer espiritualmente como pessoa humana que somos, com um coração, como Deus mesmo. O mais interessante é que nós, passando por esse processo de autoconhecimento, por assim dizer, né, que a experiência da meditação proporciona, ao lado da oportunidade de podermos conversar sobre esse assunto aqui, nós vamos, na realidade, conhecer melhor Deus. Principalmente para que a gente possa amadurecer a ideia de Deus que nós temos. Porque a gente é ensinado a pensar num Deus filosófico, né? Um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Assim, tudo, em todos os lugares. Parece um conceito, uma coisa assim que toma conta de tudo, está em tudo. Mas a gente tem uma grande dificuldade de pensar Deus com um coração, por exemplo, como o nosso. Nós ouvimos, aprendemos na nossa fé cristã que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem várias teorias sobre isso. Mas tem uma muito simples, que a gente tem muita dificuldade
começar a fazer a ficha cair, que é um Deus que é pessoa como nós e que tem um coração como nós, principalmente porque Ele é uma pessoa como nós. Então, aquela catequese que nós recebemos, de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é principalmente do ponto de vista afetivo. Deus também tem um coração. E o mais interessante é que a própria Sagrada Escritura prova para nós, inclusive antes de Jesus Cristo, né? O Antigo Testamento, que a gente... Salmos dizendo, cantando, né? Que Deus olha lá de cima, Ele tem interesse no que está acontecendo aqui embaixo, porque a nossa imagem é de um Deus que está lá em cima. Você fala em Deus e espiritualidade, a gente já olha para cima, a gente não olha para baixo, né? E aqui no Salmo 79 da folha que eu entreguei aqui, voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Olha para baixo. Nós estamos pedindo para Ele olhar para baixo, porque a gente sabe que Ele está lá em cima. Olhai dos altos céus e observai. Então é um Deus que tem interesse. Agora, o interesse dele é tão grande que ele, num dado momento do tempo, da história, vem nascer como um de nós. Então a gente vai guardar esse detalhe, porque a gente vai voltar nele depois. Então esse parece que é o único caminho. E Deus, na pessoa de Jesus, o Verbo que se faz carne, vem aqui pessoalmente para nos explicar isso, para mostrar que Deus tem um coração e que Deus é que quer se relacionar conosco. Ele é que não somos nós que temos que buscar a Deus, porque dá a impressão de que a minha vida falta alguma coisa, então deixa eu ir fazer um retiro para ver se essa lacuna na minha vida, né, melhora um pouco aí as coisas, né? Mas na realidade é Deus que de alguma forma nos atrai. Esse é trabalho dele. E nós caímos como um peixinho, porque é exatamente esse o tipo de relacionamento que acontece entre nós. Essa é a dinâmica do relacionamento humano. A gente atrai e é atraído, né, pelas pessoas que a gente gosta. Com Deus não é diferente. E nós vamos ver isso pela Sagrada Escritura, que é Ele que, na realidade, está nos chamando aqui. Nos chamou, nos trouxe até aqui. Muito bem. Nós podemos identificar a importância deste detalhe na tradição com T maiúsculo, né? Porque ao lado da Sagrada Escritura, que é a fonte da nossa fé, nós temos a tradição, que é como se fossem os comentários, né? Em toda religião tem o seu livro sagrado e tem os comentaristas, porque os livros sagrados foram escritos há 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, etc. e tal, e é necessário ler esses livros hoje. Mas o vocabulário e o contexto eram diferentes. Como é que a gente vai entender hoje as questões fundamentais da vida, ou sobre nós mesmos, em um texto completamente fora, anacrônico? Então a gente precisa dos comentaristas, que conhecem mais a fundo a teologia, o contexto desses textos e vão, de alguma forma, atualizar esses textos antigos para eles serem vividos e compreendidos e fazerem sentido hoje. Nós também temos isso, os cristãos. Então nós temos 2.000 anos de textos, o que eu estava falando antes, de místicos e mestres espirituais, santos que deixaram registrados comentários, explicações atualizados para a sua época, e serve para nós, né? Claro. Comentários assim preciosos, ao lado da Sagrada Escritura, paralela à Sagrada Escritura, comentários da Sagrada Escritura.
É o que acontece com John Main, com Lawrence Freeman, né? Recentemente a gente vê livros e novas edições, novos textos sendo divulgados justamente porque a fé precisa ser atualizada. E é por isso que ao lado dessa tradição, quer dizer, nessa tradição tem um livro chamado Catecismo da Igreja Católica, que curiosamente foi escrito para bispos. Aquele livro grande amarelo, né? Que a última edição foi agora, se não me engano, em 1983 ou 97, depois saiu uma outra tradição, uma outra edição, né? Porque mudam alguns termos, precisa ser atualizada a nossa fé. Por isso que o Papa está lá no Vaticano hoje tentando reunir os bispos e tentando atualizar a nossa fé, por mais polêmico que as coisas fiquem, né? É necessário falar com a linguagem de hoje, principalmente hoje que as coisas estão se transformando muito rapidamente por causa da internet, das redes sociais, etc. Então, o Catecismo, que foi um livro escrito para os bispos orientarem os catequistas para que possam juntos atualizarmos a fé. Na quarta parte do Catecismo, falando sobre oração contemplativa, nós temos a primeira frase do Catecismo 2709. O que é contemplação? Responde Santa Teresa, do século XVI aqui, né? Santa Teresa, doutora da Igreja, nós vamos celebrar agora domingo, dia de Santa Teresa, né? Santa Teresa responde: contemplação não é outra coisa, segundo o meu parecer, senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós, amizade com quem sabemos que nos ama. Essa é a definição de contemplação de Santa Teresa. Muita gente pode achar isso discutível, mas prefere talvez um conceito de contemplação ou de mística, assim um pouquinho mais elaborado, etc. Mas Santa Teresa, que é a doutora da Igreja, ela escreveu isso no seu livro da Vida, no capítulo 8º, número 8, Livro da Vida, número 8. Oração contemplativa, a meu ver, ela ainda tem a humildade de dizer que essa é a minha opinião, quer dizer, é discutível. Se tiver outra opinião, fica à vontade, né? Mas, de acordo com a minha experiência, ela dizendo, não é outra coisa senão tratar da amizade com a pessoa que nos ama. Muitas vezes, estando a sós. E isso acontece num relacionamento afetivo. Às vezes a gente não quer falar nada para as pessoas que a gente gosta. Basta ficar junto em silêncio. Não precisa falar nada. Ficar junto. Não tem coisa mais humana e mais afetiva que isso. A prática da meditação é esse tipo de confiança. A gente deixa de lado todas as preocupações e as distrações que podem fazer com que a gente esteja junto da pessoa que a gente ama, ao mesmo tempo muito longe dela. A gente tem a mente humana é espetacular. A gente tem a capacidade de estar junto com quem a gente ama e estar longe, muito longe, mesmo estando pertinho. Então a meditação vai nos ajudar justamente a colocar as coisas no lugar. A saúde de um relacionamento é justamente a coerência. Você está com a pessoa que você ama, precisa estar ali, junto. Mas se há essa preocupação de que é possível não estar ali,
É sinal de que, humanamente falando, qualquer um pode ter esse tipo de problema. Basta ter uma preocupação, uma distração, uma preocupação justa, em que a gente realmente, né, sai fora de órbita. É a nossa humanidade, é assim. E às vezes a gente precisa de uma disciplina, fazer um esforço grande para se manter no lugar ali, junto com a pessoa que a gente ama, por respeito. Então, isso é Santa Teresa, século XVI, que está aqui citada no Catecismo da Igreja Católica como uma referência importantíssima, válida, católica, sobre a meditação cristã. Por assim, eu posso fazer isso, essa referência, porque é exatamente isso que acontece quando eu medito. Né? Depois, continua aqui, se eu for continuar, depois vocês leem, vocês podem procurar no Catecismo, né? Tem no site do Vaticano, é só colocar lá, Vatican, Catecismo da Igreja Católica, e aí a gente pode ir direto aqui. Acho que eu pedi até para colocar no grupo, vocês vão direto lá, né? Mas é impressionante. Não está falando de meditação cristã aqui, mas está falando de qualquer tipo de método, como a meditação cristã, que contribua para a nossa presença no momento que seja necessário. Enfim, acho que eu já passei um pouquinho aqui da questão. Nós vamos continuar a respeito dessa questão da nossa humanidade e das questões afetivas. Mas, mais uma vez, não é necessário ficar pensando sobre o assunto. Na meditação, não é pensar sobre isso, sobre essas questões. É simplesmente ter confiança nessa entrega de que é a amizade com Deus que nós estamos praticando ali, nos exercitando a ficar ali junto com Deus que está no nosso coração. É essa morada que Ele escolheu para ficar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.